começar aqui mais um vlog do céu. Bem, eu vou falar desde os 10 anos, porque o PT tá aí, quem tinha 10 anos quando o PT assumiu, agora está com 26 anos de idade. Portanto, alguns já estão formados, formaram família, essa coisa toda, né? Se você tem 5 professores, desde os 10 anos de idade, e cada um deles defende, né, piamente a democracia, o outro defende piamente o marxismo, o outro capitalismo, enfim, socialismo, comunismo de uma forma total, enfim, cada um defende uma coisa diferente. Então ele propõe livros diversos para que você possa ler. O que é que vai acontecer? Você vai ter leituras diversas, opiniões diversas, e o seu cérebro sentirá a necessidade de discernir o certo do errado, né? E aí você cresce, você se torna um adulto com opinião formada em diversos assuntos, tá aí, um adulto inteligente. Mas se você tem 5 professores que só defendem uma coisa só se defender apenas o marxismo, que o comunismo é uma coisa boa, que o socialismo é bom, você só tem esse pensamento na cabeça, você não tem livros diversos, você só tem uma opinião, embora de forma diferente, mas você só tem uma opinião, tá aí um adulto alienado, medíocre e sem inteligência suficiente para discernir ou formar a sua própria opinião. Cuidado para você não chamar as pessoas daquilo que você realmente é. A ideia do comunismo é formar grupos de pessoas, separar grupos, porque aí fica mais fácil de você doutrinar, fica mais fácil de você alienar. O Brasil tem mais de 60 assassinatos por ano e apenas 6% são solucionados. Separa. Os negros são os mais assassinados no país. É o país que mais assassina negros. É o país que mais assassina homossexuais. É o país que mais assassina mulheres. Enfim, separam em grupos. Na realidade, o Brasil é o país que mais mata homossexual, mais mata negros, mais mata heterossexuais, mais mata albino. Enfim, é o país que mais mata tudo. Não há necessidade de separar nada. Quando o PT assumiu o governo, se tornou necessário para cumprir uma das suas etapas socialistas a desinformação, ou então a informação de uma maneira errada. Machado de Assis era um negro, um grande escritor. Luiz Gonzaga Pinto de Gama foi o maior abolicionista desse país e era negro. Ele se formou em Direito, autodidata, porque ele foi bloqueado, né? Ninguém queria ele nas universidades. Ele libertou mais de 500 negros nesse país, aqui no Brasil, né? E juridicamente, né? Através da lei. Esse foi o maior abolicionista desse país. Mas o que é que o socialismo passa a informação para você? Que o herói, o negro herói desse país, era Zumbi dos Palmares. Por que não enaltecer o Pinto Gama? Por que não enaltecer Machado de Assis? Esses foram os verdadeiros heróis. Estudaram, né, pouco tempo de ter terminado, né, a escravidão no país. Mas tem que enaltecer um assassino escravocrata como o Zumbi dos Palmares. Portanto, a consciência negra não tem consciência. É apenas desinformada e alienada. Os comunistas são os verdadeiros homofóbicos. Não é à toa que tratam os homos como coitadinhos, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que liberar aquilo. Homossexual não é deficiente físico. Se querem que as pessoas sejam iguais, por que não tratam eles como igual a todo mundo? Por que privilégios? Não tem que ter privilégio para ninguém. Todos nós somos iguais. Seja ele homossexual, seja ele o que for, não interessa. Eu queria que tivesse esse empenho contra os verdadeiros, os reais, deficientes físicos desse país. Mas sempre esse tema, ele vem muito acanhado. Eu vejo os ônibus aqui de Salvador, ele tem assim alguns ônibus preparados para os deficientes físicos, mas ainda de uma forma muito sutil, muito acanhada. Não existe um empenho real para os deficientes físicos, deficiente visual. As calçadas táteis, elas existem, mas não se dá muito cuidado a elas.
tá? Porque a população, não se dá muito valor a isso, porque a população dessas pessoas são menores, né? Não dá muito voto. Então, é puro blá blá blá, pura bravata dos comunistas nesse país. Quando se trata homossexual de coitado, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, é a mesma coisa que dizer, ele é negro, mas é inteligente. Perceberam onde é que está o racismo? Né? Para entendermos realmente o que está acontecendo nesse país, infelizmente tem que citar duas emendas da Constituição dos Estados Unidos. Não lê a nossa, mas a dos Estados Unidos. Infelizmente, a primeira emenda ela ressalta bem a liberdade de expressão e a segunda emenda ressalta o direito da população se defender contra o Estado. Dá para perceber aí a intenção, né? Uma das intenções do rearmamento e as intenções do desarmamento. Você já ouviu falar em algum ditador dos Estados Unidos? Alguém que queira instalar o socialismo nos Estados Unidos? Não, você nunca vai ver isso. Quando você ver alguém fazer o desarmamento nos Estados Unidos, já fica todo mundo de olho. Porque isso já aconteceu em vários países que quiseram se tornar comunista. Aconteceu assim na Rússia, aconteceu assim na Alemanha, na época de Hitler, embora não fosse comunista, mas socialista. É por isso que ele era inimigo de Stalin, porque ele não gostava do internacionalismo, ele queria o socialismo dele. Né? Assim aconteceu na Venezuela. O Maduro desarmou todo mundo. Assim aconteceu em Cuba com Fidel Castro. Assim aconteceu com Mussolini na Itália. Embora ele armasse as pessoas para bater dos que eram contra eles. Né? Batia mesmo, sentava a madeira. Você tem que votar nele e tal. Né? Mas enfim, ele desarmava a população toda. Assim fez a Bolívia agora com Evo Morales, que tem 12 anos de socialismo no poder, e ele mudou a Constituição. O comunismo tem o poder sobre tudo, estatizando tudo, porque quando você estatiza o Estado, você tem o filho do governador, que é diretor de um estatal, você já tem ele na mão, você tem o primo da empregada, que é faxineiro lá não sei aonde, você tem, enfim, você chega até o poder maior, que é o poder judiciário. Mas vocês não estranham que o poder judiciário passa a vida inteira trabalhando para Lula, para soltar Lula de lá? Por que vocês acham que acontece isso? O socialismo, ele toma tudo, ele fecha tudo, doutrina tudo. Os funcionários públicos estão doutrinados. Eles foram assombrados, levaram terror para as repartições públicas, como se a Haddad fosse alguma garantia para alguma coisa. A ideia, uma das ideias de colocar o comunismo no país é levando a sociedade ao caos. Mas César, você está me dizendo que o PT queria levar ao caos? A prova está aí. Por quê? Porque quando você leva a sociedade ao caos total, aí entra o Estado. Entra o Estado, você olha, essa Constituição não presta. Aí ele fecha o Congresso, fecha o Poder Judiciário e fica um presidente só. Tá? Um totalitarista. Né? E você vai ouvir na internet, nos meios de comunicação que já estão controlados, só aquilo que eles querem. Certo? Aí ficam inventando história. Essa coisa do partido, escola sem partido, eu acho que o tema está errado. Ele devia, porque isso é muito mais abrangente do que o que se pensa. Não é? Eles querem realmente, o Estado é necessário para se formar um país socialista, que ele eduque as suas próprias crianças. Como é que eles devem fazer isso? Não é? Através da escola sem partido, que ele vai impor a sua ideologia. Mas isso nos leva às outras coisas muito mais perigosas e muito mais sérias. Por exemplo, se você é evangélica, ou você é ateu, ou você é católico, seja lá que religião for, aí aparece um professor muçulmano, né? E diz que o muçulmano é que é legal, você tem que aprender muçulmano, você tem que ser do Islã. Você vai gostar disso, você vai querer isso acontece sem você saber. Tá? É isso que você quer? Não, você não quer isso. Você quer quem educa o seu filho é a família, senão perde o sentido de que a família é a célula máter da sociedade. Não é? Como hoje não presta, ele se destrói por si só. Porque como ele estatiza tudo, a economia vai lá para baixo. Né? Acaba. Todos os países, embora eu tenho que ressaltar que Cuba já está aí com 70 anos de castrismo, né? E a
a Coreia do Norte está na sua terceira geração. Mas quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética entraram na Coreia, expulsaram os japoneses de lá e dividiram a Coreia. Né? A Coreia do Norte ficou com a União Soviética, a Coreia do Sul ficou com os Estados Unidos. Ainda quer que eu explique a diferença quando se fala em liberdade de expressão, qualidade de vida entre esses dois países? Né? Daí já dá para sentir o comunismo, o capitalismo. Mas eles só querem o socialismo, o comunismo, para a população. Para eles, não. Eles adoram dinheiro, eles adoram o capitalismo. Não é à toa que Lula adora um triplex, adora um sítio bem equipado, bem estruturado, como o de Atibaia. Agora, 2 semanas atrás, estava a Dilma, a Manuela Dávila, o Boulos, aquele ladrão, tomador dos bens dos outros, lá no Hotel 5 Estrelas em Buenos Aires, para falar de comunismo, tá certo? Como dominar a sociedade. Não existe na realidade. O último partido de direita, o cara de direita que eu vi 30 anos para cá foi o Bolsonaro. Porque não existe na realidade ninguém de direita, são todos de esquerda. Não é à toa que quando sobram 2 candidatos, todos os outros convergem para um só candidato, para apoiar aquele candidato. Isso se chama o teatro das tesouras. Um amigo meu me lembrou disso, tá? Eles fingem ser da esquerda, é a direita mais ou menos, outra a esquerda mais para cá, a esquerda mais para lá, mas são todos comunistas. A exemplo aí do Fernando Henrique Cardoso, né? Que acabou com a educação, foi o primeiro que deu início a acabar com a educação nesse país. Eles querem pessoas medíocres, sem inteligência, dominado por eles, né? Isso é uma coisa arquitetada, com inteligência, não é tomado à força, isso leva anos, né? Ainda bem que o Haddad não foi eleito, porque se fosse eleito, nós tivemos muita sorte. Seria um tiro de misericórdia na cabeça da população brasileira. Para levar a população ao caos, eu já falei, é necessário que ela esteja desarmada, assim a população não tem como reagir. Né? Você acha que com a população armada, o PT tinha feito o que fez aí, a gente já tinha feito alguma coisa, sabe? Você pode comprar fuzil numa loja, pode comprar, não tem problema nenhum. Esse Gilmar Mendes, ele é declarado petista, porque tem alguma coisa aí. O Lewandowski, tem alguma coisa aí, não é possível. Tomara que quando abra lá o negócio ali, o livro preto lá do BNDES, encontre esses caras lá, porque não é possível, eles trabalham para soltar Lula. E é com a celeridade impressionante, tudo para esse habeas corpus de Lula. Mas eu acho que a partir do dia 1º vai ser mais difícil. Querem destruir a Lava Jato. Não querem só dar o habeas corpus de Lula, querem inocentar Lula, acabar com isso. E tem gente que está tão doutrinado, né, que querem que a corrupção volte ao poder, que quer que um cara com 30 processos seja presidente da República, querem liberar. Bem, aconteceu um imprevisto aqui, né, é isso mesmo, tá certo? De qualquer forma, eu acho que está de bom tamanho. Se inscrevam no canal aí, aperta o sininho lá para você receber as notificações, mas eu não garanto nada, tá? Tá bom, pessoal? E dá um like aí e compartilha esse vídeo, né? Já que o YouTube não me ama. Tá bom, pessoal? Um abraço fraterno. Valeu!